Irmãos, uma graça, né? Graça de Deus estarmos aqui. Glória a Deus por estarmos aqui mais uma noite. Glória a Deus pela sua vida. Eu, antes de chamar meu amigo aqui, o pregador dessa noite, queria que você, quando saísse daqui, não deixasse de conferir. Nós estamos hoje inaugurando nossa cafeteria, ali à esquerda. Você não vai se arrepender. Dá uma passadinha lá, visita lá. Não é simplesmente um café, não, mas são coisas bonitas e deliciosas ali para você. Você vai gostar. Então, visita lá pra gente, para abençoar a igreja em nome de Jesus e abençoar a sua vida também. Irmãos, então, eu queria chamar aqui hoje, estou muito feliz, pastor Jobert, lá da nossa IBA, Caxias. Dá uma salva de palmas para ele aí. Pastor Jobert é um amigão e ele vai hoje trazer a palavra de Deus aqui pra gente, né? Então, eu vou deixar ele também falar um pouco como é que está a igreja lá. A igreja reinaugurou, né, no novo templo, lindo templo. E ele vai contar um pouquinho aí e vai trazer a palavra de Deus pra gente. Amém? Obrigado. Boa noite, gente. Uma alegria estar aqui com todos vocês. Pela segunda vez, né, eu estive aqui pregando nos cultos de domingo, uma vez que o pastor Vinícius precisou se ausentar, e ele falou, preciso que um amigo me ajude, esteja lá cuidando do meu povo, das minhas ovelhas, e eu quero que você esteja lá. Então, eu fiquei muito feliz com o convite, né, estive aqui com vocês. E hoje ele estava até me lembrando ali que quando eu estive aqui com vocês, eu nem era pastor ainda, né? Consagrado. Nem era pastor consagrado. No céu eu já sabia que eu era um pastor, né? Já cuidava de ovelhas, já trabalhava em tempo integral, né? Eu era coordenador na época da Rede Supere e coordenava também junto com o pastor Renato na época, né, a Missão Atitude. Então eu já era alguém que já estava participando do ministério de forma integral, mas não era consagrado um pastor ainda. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu fui consagrado agora no final do ano, né, de 2020. No dia 27 de dezembro de 2020, no dia 10 de janeiro, eu assumi a Igreja Batista Atitude Duque de Caxias. Gente, pensa num privilégio muito grande, mas num desafio também tão grande. Porque estávamos vivendo uma transição lá, uma igreja em que eu não sabia como eu ia encontrar. E Deus foi dando graça, Deus foi dando misericórdia. Quando eu assumi lá, o dono do espaço em que a gente estava chegou para mim e falou, em 2 meses vocês precisam se mudar daqui porque nós compramos esse espaço e vocês vão ter que deixar esse espaço aqui. Um espaço para mais de 1.000 pessoas que nós tínhamos. E aí, para você conseguir um novo espaço, né, com um valor que cabia no bolso, com um tamanho que, né, pelo menos parecido com aquele antigo que a gente tinha. E aí eu fui um dia com o pastor Josué caminhando lá para uma reunião e nós olhamos esse espaço que nós estamos hoje, o pastor Josué falou, é esse lugar. E no primeiro instante eu tive muito medo, porque eu falei, é um espaço muito grande, nós estamos reestruturando a igreja. Ele falou, não, vai esse lugar aqui, porque vocês vão começar e daqui a pouco vocês vão ter 1.000 pessoas, 3.000, 5.000 e a gente não sabe onde isso vai chegar. E eu tomei posse dessa palavra mesmo com muito medo. E hoje nós estamos vivendo o sobrenatural em Duque de Caxias. Fizemos uma obra em 3 meses e uma igreja que reiniciamos com 6 pessoas. Hoje nós temos 250 pessoas em culto. E eu creio que em 10.000 pessoas ali é questão de tempo, porque não sou eu que vou fazer isso. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é ele quem leva pessoas, as ovelhas são dele, e ele é o maior interessado em fazer uma grande obra. Nós somos apenas instrumentos, né, limitados, mas muito apaixonados para viver o sobrenatural todos os dias. Eu acho que é por isso que Deus nos honra e conta com a gente, né? Porque, na verdade, ele nem precisa. O poder, a palavra dele tem poder. Era só ele dar ordem. Mas ele conta com cada um de nós para poder viver o sobrenatural. Só que a gente não pode se esquecer que nós somos totalmente dependentes dele. E quando você se coloca na posição de dependente, aí sim, você agrada a Deus e se torna até um verdadeiro adorador, que faz parte, né, dessa série que a gente vai trabalhar hoje, né, e já tem trabalhado esse mês, né, de novembro. Então, gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, pastor Vinícius. Obrigado, Dani, pelo convite. Estou aqui com a minha família, com a minha esposa, com a Suzana, com as minhas 2 filhinhas. É um prazer estar aqui com vocês sempre. Nós sempre escutamos, né, e vemos também nas redes sociais o que Deus tem feito nessa igreja, através dessa igreja. E eu creio também que aqui é só o início do que Deus está fazendo também. O pastor Vinícius chegou há pouco tempo e eu creio que Deus ainda vai fazer muitas coisas através da vida dele e na vida dele também. Eu creio que é só o início do que vocês estão vivendo aqui. Então, meus amados, sem muitas delongas,
eu quero compartilhar com vocês uma palavra, mas eu quero que você peça a Deus, que você feche seus olhos nesse momento e que você fale para Deus assim: Senhor, fala comigo. Eu quero que você faça uma oração poderosa comigo nesse momento. Repita assim comigo: Senhor, fala comigo. Que o meu coração esteja atento para ouvir o que o Senhor tem para dizer para mim. Que eu saia daqui hoje entendendo qual o recado que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus, amém. Deus tem um recado específico para você essa noite. Nós estamos no culto da resposta, mas eu posso dizer uma coisa para vocês importante? Você é a resposta de Deus nessa noite. Você é a resposta de Deus. Se você está aqui, é porque Deus tem algo a trabalhar na sua vida para que a partir da sua vida grandes coisas aconteçam. Deus conta com você. Então, meus amados, nós estamos na série Verdadeiros Adoradores. E sabe o que eu percebo? Que muita gente possui uma visão equivocada do que é verdadeiramente adoração. Muita gente tem uma visão totalmente distorcida do que é verdadeiramente adoração. Adoração significa, no dicionário ela diz que é culto que se rende a alguém ou a algo. E quando nós falamos de adoração, principalmente na igreja brasileira, as pessoas associam a adoração à música. Vocês já perceberam isso? Sempre que a gente fala de adoração, as pessoas associam a adoração à música, a louvor. Só que adorar a Deus vai muito além de música, vai muito além de louvor. Sabe por quê, gente? Adorar a Deus não é só fechar os olhos e levantar as mãos. Até porque muita gente que está cantando e está levantando as mãos não adora verdadeiramente. Porque tudo depende do nosso coração e não dos nossos movimentos. Amém? Então, amados, adorar a Deus tem muito a ver com obediência. Adorar a Deus tem a ver com compromisso. Adorar a Deus tem a ver com disponibilidade em trabalhar na obra de Deus. Adorar a Deus tem a ver com cumprir os propósitos que Deus tem para cada uma das suas vidas. Isso é adorar a Deus. Com isso, meus amados, eu quero compartilhar com vocês, nessa noite, um exemplo de alguém que eu considero como um verdadeiro adorador. Eu quero falar aqui da vida de um juiz. Ele está lá na galeria dos juízes, lá de Juiz, do livro de Juiz. E esse homem que eu quero falar dele, que eu quero compartilhar um pouco da história dele, ele é alguém que não mediu esforços para cumprir uma ordem que Deus deu para ele. E mesmo com as limitações que ele tinha, ele não pensou, ele foi lá e cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dele. Com isso, eu considero como um verdadeiro adorador. Alguém que ouviu algo de Deus, não hesitou, foi lá e cumpriu a missão da melhor forma possível, com muita disposição e muita fé principalmente. Com isso, abra sua Bíblia em Juízes, Juízes 3. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 30. Juízes capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 30. Juízes 3, do versículo 12 ao versículo 30. E o tema da mensagem de hoje é como se tornar um verdadeiro adorador. Como se tornar um verdadeiro adorador. Vamos lá, Juízes 3 diz o seguinte: são estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova. Não, desculpa, gente, a partir do versículo 12. Achei aqui. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel, conseguindo uma aliança com os amonitas e os amalequitas. Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor que lhes deu um libertador, chamado Eude, homem canhoto, filho de do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes de 45 centímetros de comprimento e a tinha amarrado na coxa direita debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora todos os carregadores. Junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou e disse: tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei.
O rei respondeu, calado, e todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu, tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina, e como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior, e disseram, ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Cansaram-se de esperar, e como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e abriram. E lá estava o seu senhor, caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram. Tomaram posse do lugar de passagem do Jordão, que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra teve paz por 80 anos. Meus amados, essa é uma história em que mexe demais comigo. Pensa uma história da Bíblia que mexe comigo, a história de Eude. A história de Eude, ela é uma história que é pouquíssimo anotada na Bíblia. Se você chegar para alguma pessoa que não tem, de repente, muito tempo de evangelho e perguntar, você conhece a história de Eude? Muita gente vai falar para você, não, quem é Eude? Eu já fiz essa pesquisa, acreditem. Eu já fiz essa pesquisa e muita gente não conhece. Só que nós estamos diante de um texto que tem muitas informações importantes para nos acrescentar. Muitas informações. Como é que é o resumo dessa história? O povo sofria nas mãos do rei Eglon por 18 anos. 18 anos o povo estava padecendo nas mãos do rei Eglon. Porque eu não sei se vocês já entenderam como funciona a questão do livro de Juízes, mas o livro de Juízes, ele é como se fosse um círculo vicioso. O povo, eles começam a se afastar de Deus, eles começam a se inclinar a ídolos pagãos, a deuses pagãos. E aí Deus manda sempre um rei para poder subjugar o povo, para poder acabar mesmo com a paz do povo. E o povo fica ali sofrendo por um determinado tempo, e aí quando o povo começa a sofrer, começa a sentir dor, começa a dar tudo ruim, o povo começa a se inclinar de novo para Deus. O povo começa a clamar o Deus de Israel. E aí Deus, o que Deus faz? Quando o povo começa a clamar, Deus envia o socorro para o povo, e Deus sempre envia o juiz. E aí esse juiz vem, esse juiz acaba com o rei, acaba com tudo, liberta o povo, e o povo fica tranquilo por um tempo, por alguns anos. Só que, como um círculo vicioso, o que acontece? O povo volta de novo a adorar os deuses pagãos, a se inclinar a deuses pagãos, e aí novamente vem um rei que subjuga o povo, e o povo sofre novamente, até clamar e até Deus enviar outro juiz. Parece muito com a nossa realidade, né? Porque a gente vive assim também, vive se inclinando a deuses pagãos, vive se inclinando ao pecado, e aí quando está tudo ruim, a gente clama ao Senhor, Deus sempre envia um refrigério, mas depois a gente peca de novo, e a gente vive nessa vida assim como aquele povo lá do livro de Juízes, do tempo de Juízes, vivia, né? Só que aí o que acontece? Esse rei Eglon já estava subjugando o povo por 18 anos, o povo não estava aguentando mais, o povo estava sofrendo de verdade. E aí, Deus chega para esse Eude e fala, você vai libertar o povo. Você vai libertar o povo. E Eude é uma pessoa que faz algo inédito. Sabe o que esse homem faz? A Bíblia diz que ele era canhoto. E eu vou falar depois por que desse canhoto. Mas ele pega uma espada, uma faca e coloca debaixo da coxa direita. Não era algo usual na época, não era algo que era feito naquela época. Por quê? Porque a espada ela ficava sempre do lado esquerdo, na coxa esquerda, para a pessoa pegar com a mão direita, empunhar a espada e ir para a luta.
Então, esse homem, ele fica responsável por levar os tributos do rei. E ele está ali, ele junta a equipe dele e vai lá levar os tributos para o rei. E quando ele chega lá diante do rei, os seguranças do rei olham para ele, para a perna esquerda dele, vê que não tem nada, fala, tá tranquilo, vamos liberar a entrada dele. E ele entra, tranquilamente, vai diante do rei. E quando ele chega diante do rei, o que acontece? Ele chega, entrega os tributos, e no momento que está todo mundo retornando, saindo da presença do rei, ele chega para o rei e fala, eu tenho uma mensagem de Deus para você. E aí quando o rei escuta aquilo, o rei fala, calado, porque o rei queria ouvir, manda todo mundo sair. O rei queria ouvir sozinho qual era a mensagem que Deus tinha para ele. E aí Eude fica sozinho com esse homem, com o rei Eglon. Eglon significa bezerro gordo, porque ele era um homem muito gordo, diz a Bíblia. E aí Eude fica sozinho com ele, Eude fala, é a minha chance, é a minha chance. E aí Eude fala, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Quando o rei Eglon levanta, Eude pega a espada, né, que ele fez, de um côvado, diz a Bíblia, puxa essa espada da coxa direita, né, com a mão esquerda, porque ele era canhoto, e crava a espada na barriga do rei. A Bíblia diz que por conta do tamanho da espada, ele fura o intestino do rei Eglon, ao ponto das fezes saírem pela barriga dele. E aí o que acontece? Ele vem, depois que ele vai e mata o rei, ele vem trancando todas as portas e ele pula a janela e foge. E os seguranças do rei Eglon ficam, poxa, por que ele está demorando tanto lá dentro? E eles começam a ficar agoniados, porque o tempo está passando e nada do rei Eglon sair. E eles chegam próximo à porta. Só que quando eles chegam próximo da porta, eles sentem o mau cheiro. Eles sentem o mau cheiro. Sabe o que vem na cabeça deles? Ah, o rei está lá no seu cômodo privativo, estava no banheiro. E eles ficam tranquilos, esperando o rei acabar de fazer as suas necessidades, mas o rei já estava morto. E Eude já estava longe. E aí, quando eles percebem que chamam o rei nada, não aparece, eles abrem a porta e encontram o rei morto. Eles encontram o rei morto. Eude, com esse tempo que ele teve, ele consegue fugir e ele vai para os montes de Efraim. Lá ele toca as trombetas, ele reúne o seu povo e junto com o seu povo eles matam cerca de 10.000 moabitas. E sabe o que acontece? Depois deles matarem 10.000 moabitas, eles livram o povo e o povo fica em paz por 80 anos. Que história sensacional, não é? Pode ser essa história hoje, em nome de Jesus. Pode ser Deus escrevendo uma nova história na sua vida hoje. Quem sabe através de você hoje, através da sua adoração a Deus, você pode livrar uma família do perrengue que está passando aí fora, porque todo mundo está passando, gente. Todo mundo está passando dificuldade. Não está fácil viver nesse mundo sujo, depravado que a gente está vivendo, não. Deus pode estar te preparando hoje para você ser resposta da oração de alguém, de alguma família, de alguma criança. Então que você possa entender o que Deus tem para falar com você nessa noite. E eu tenho coisas importantes para compartilhar com vocês. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite ensinamentos importantes. Como se tornar um verdadeiro adorador? Primeiro, o verdadeiro adorador é aquele que obedece o chamado de Deus sem olhar para as suas limitações. Verdadeiro adorador é aquele que obedece o chamado de Deus sem olhar para as suas limitações. Olha o que diz lá o versículo 15. O versículo 15 nos explica perfeitamente isso. O versículo 15 diz, novamente os israelitas clamaram ao Senhor que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. O povo estava sofrendo 18 anos. E eles não aguentam mais, não estavam aguentando mais aquele sofrimento. Imagina, 18 anos sofrendo, passando por dificuldade. E aí eles começam a clamar a Deus. Clamam, vão clamando. E Deus chama um homem, Eude, canhoto, homem canhoto. A Bíblia, por que a Bíblia fala que esse homem era canhoto, gente? Por que a Bíblia dá esse detalhe, canhoto? A designação canhoto traduz uma expressão idiomática do hebraico que literalmente significa restringido em sua mão direita, embora não seja uma expressão hebraica usual para significar canhoto. Tem um detalhe bem particular resumindo isso que eu falei aqui. Os estudiosos que já estudaram esse texto, eles falam que provavelmente Eude, ele era chamado de canhoto porque ele não tinha a mão direita, ou ele tinha uma deformidade grande
na mão direita. Por isso que ele era chamado de homem canhoto. Pastor, será que a Bíblia deixou essa questão do canhoto para a gente? Por que o senhor acha que aconteceu isso? Gente, naquela época, o homem que era canhoto, ele era considerado um inválido. Ele era considerado um inválido. Por quê? Porque como que um canhoto vai empunhar uma espada e vai participar de um exército, vai estar numa guerra? Não tinha como. Ele era considerado um inválido e ele ficava encostado, ele não participava da guerra. E por que será que Deus chamou um homem considerado inválido para ser libertador de um povo? Vocês estão entendendo? Como é que Deus trabalha? Como é que Deus faz? Às vezes tem gente tentando se promover o tempo todo e Deus está louco para chamar um improvável para fazer a obra dele. Deus, ele trabalha desse jeito, ele pega o mais simples, aquele que ninguém dá nada para poder viver o sobrenatural com ele. E aí chama um homem canhoto, um homem que na época era considerado um inválido. Só que o que chama atenção aqui, gente, é que um homem que era considerado inválido, ele não abre mão de viver algo sobrenatural com Deus. Aqui na Bíblia você não vê em nenhum momento ele colocando um empecilho para poder servir ao Senhor. Ele não dá nenhum empecilho. Você pode ler o texto que você não vai ver ele reclamando, ou ele falando, Senhor, sou eu mesmo. Não, diz que Deus o chamou e ele foi lá e cumpriu a missão. Ele foi lá e cumpriu a missão. Querido, a limitação de Eude não serviu de empecilho para ele deixar de ser obediente à vontade de Deus. Ele foi chamado para uma missão, ele cumpriu a missão, e isso realmente é adorar a Deus. Vocês entendem isso? Vocês entendem que a adoração é realmente você abrir mão das suas limitações e ser obediente ao chamado de Deus? Ele poderia reclamar, tem um monte de gente que Deus chama, Deus dá tudo, Deus dá dinheiro, Deus dá casa, Deus dá carro, Deus dá tudo, saúde, Deus dá tudo, envia até as pessoas para você cuidar, só que tem gente que, não, poxa, não é meu chamado não, olha, não é comigo isso, Deus está se enganando, queridos, entenda que se você está aqui, Deus tem um plano para a sua vida, Deus está te chamando para algo grandioso. Nós tivemos uma pandemia agora que varreu o mundo. Só no Brasil, mais de 600 mil pessoas morreram. Se você está aqui é porque Deus tem um propósito na sua vida. Poderia ser um de nós na estatística. Eu e você poderíamos estar na estatística, fazer parte da estatística. Mas se você está aqui, não é porque você é bonitão, não. É porque Deus tem um grande plano na sua vida. Você é bonitão também, você é bonitona também. Mas Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida e através da sua vida. Tem muita gente que está aí reclamando porque, poxa Deus, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Deus pegou um homem com a total limitação, alguém que era considerado inválido pela sociedade e fez dele um grande juiz, um grande homem, que está na galeria aqui, dos grandes juízes, dos juízes. Um homem que libertou um povo. E por conta da libertação desse povo, o povo conseguiu viver mais 80 anos em paz. Deus está te chamando para trazer paz para uma casa. Deus está te chamando para trazer paz para um bairro. Não deixe que as limitações que você tem te paralisar. Pastor, mas eu não sei falar, fique tranquilo, o Espírito Santo fala por você. Pastor, mas eu sou muito pobre, pode ficar tranquilo que não precisa de dinheiro não, Deus vai prover tudo que você precisa. Pastor, mas eu tenho muito dinheiro, cuidado que você pode perder tudo porque Deus está te chamando e você não está indo, você pode perder tudo, hein? Você pode perder tudo. Tem muita gente que coloca empecilho para servir a Deus. Eu conheço um casal que eles ficaram anos orando ao Senhor, Senhor, dá filho pra gente, Senhor. Me dá filho. Ficava pedindo um filho direto. Deus deu um filho, eles pararam de ir para a igreja, porque o filho dá muito trabalho. Eu fico imaginando se as coisas que a gente pede para Deus e depois a gente deixa de fazer a obra de Deus, se Deus tirasse da gente. É sério isso. Você imagina se você ficasse pedindo a Deus um filho, Senhor, me dá um filho. Aí Deus te dá o filho. E aí você para de ir para a igreja e para de fazer a obra dele. Imagina se ele tira o seu filho. Gente, isso é forte. A nossa sorte é que Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Deus é um Deus de misericórdia. Agora, eu quero que você saia daqui essa noite entendendo que Deus tem um plano para a sua vida. Deus está te chamando para algo grandioso. Fazer parte de uma igreja dessa que é relevante no Brasil e no mundo não é para qualquer um, gente. Deus te colocou aqui porque Ele tem um propósito grande na sua vida. Toma posse hoje desse propósito. Se você não entendeu ainda, peça para o Senhor revelar esse propósito. E faça esse propósito e vai para cima. Mude a vida de alguém, mude a história de alguém, seja a resposta da oração de alguém, seja a resposta do clamor de alguém. Eu estou tranquilo.
Nossa, numa zona de conforto danado. Deus me chama para ir para Duque de Caxias. Eu falei, meu pai. Tanto lugar, se o senhor me chama para Duque de Caxias. Gente, pode parecer uma brincadeira, mas todos os dias eu paro para assistir televisão com a minha esposa. O Jornal da Tarde. E o Jornal da Tarde só fala de coisas de Duque de Caxias. É impressionante. Eu falo, não acontece mais nada de ruim no Rio de Janeiro, só em Duque de Caxias. No Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, não tem mais assalto. Em Caxias tem, na Washington Luiz. Todo dia. É impressionante. É impressionante. Cachorro morde criança e pega fogo em botijão de gás. E o prefeito foi alvejado esses dias. Gente, tudo acontece em Duque de Caxias. E aí, quando eu fui chamado para lá, eu coloquei um monte de limitação. Gente, falei, não, no meu primeiro ministério, eu fui consagrado agora. Deixa eu ficar mais um pouquinho na missão atitude. Só que Deus, quando Ele te chama, Ele te capacita. Quando Deus te chama, Ele coloca uma chama no teu coração por aquilo que Ele mesmo... Nossa, Deus colocou uma chama no meu coração por aquele povo. Hoje eu sou apaixonado por aquele povo. Eu amo aquele município. Eu não consigo nem entender como eu amo tanto. Nem eu consigo entender. Eu coloquei um monte de limitação, mas Deus falou, quero que você vá para lá. E eu fui. E eu estou vivendo os melhores anos da minha vida lá. Os melhores tempos, porque nem um ano tem ainda. Nem um ano tem. Eu já vivi tanta coisa que dá para rir, dá para chorar. Dá para rir, dá para chorar. Queridos, Deus quer fazer isso na sua vida. Se você quer ser verdadeiramente adorador, você precisa parar de colocar limitações e fazer o trabalho que Deus tem para você. A Bíblia diz que é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Se Ele colocou no seu coração, pode ter certeza que Ele vai cumprir. O que Ele tem colocado no seu coração? O que Ele tem colocado no seu coração? Eu conheci ali o líder de casais, gente, coisa linda. Coisa linda o trabalho que está fazendo. Era um retiro lindo agora. Se disponibiliza a cuidar de casais. Não é fácil não, porque casais dá trabalho, gente dá trabalho. Mas estão liderando com paixão, estão fazendo tudo da melhor forma possível. É isso. Deus está te chamando para quê? Para ser um líder de jovem? Para ser líder de quê? Deus está te chamando para poder abrir uma igreja Batista Atitude em algum bairro aqui, que porventura não tenha? Deus está te chamando para quê? Deus está te chamando para cuidar de drogados, para cuidar de crianças. Deus está te chamando para quê? Eu fico triste quando eu chego domingo na igreja e a minha esposa fala para mim, olha, esse domingo tem pouca gente para servir. Gente, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer aqui. Lá em Caxias está até acontecendo por enquanto, mas vai acabar também. Mas não pode acontecer isso aqui. Você precisa se disponibilizar, dar o seu melhor para o Senhor, porque Ele vai te capacitar naquilo que você precisa ser capacitado. Eude não tinha mão direita, mas isso não impediu dele viver o sobrenatural com o Senhor. Amém? Amém mesmo? Amém. Adoração não é só louvor. Não é só louvor. Eu fico lembrando, uma vez Deus falou comigo que eu precisava abrir uma célula no trabalho. E aí tinha um rapaz lá, que ele era crente, e ele ficava com o violãozinho dele na hora do almoço, tocando violãozinho, cantando sozinho num canto. E todo dia, achando que estava adorando, né? Tocando lá o louvor e ficava sozinho num canto lá. E eu todo dia passava pelos garotos lá da equipe lá da operação, os garotos vendo vídeo de gente cortando cabeça de gente, e pornografia, e vendo um monte de bobagem. E Deus sempre falando comigo, até quando você vai se fazer negligente, você vai passar por esse povo, você não vai ajudar esse povo a mudar essa vida mundana, essa vida miserável que eles estão, essas coisas bobas que eles estão vendo, que não edificam nada. E aí, toda vez, esse garoto lá, que era o único que era evangélico lá, ficava tocando sozinho na hora do almoço, lá o violãozinho dele, sozinho. Eu ficava olhando aquilo, falava, Um dia, Deus colocou muito forte no meu coração, cheguei pro meu chefe e falei, vou abrir uma célula aqui. E o meu chefe era alguém que não gostava de crente, porque a sogra dele era uma crente chata. Pensa aquelas crentes que não deixam ninguém em paz. Era a sogra dele. E ele não gostava de crente. Ele falava, só me dou bem com você, porque você não me perturba muito. Falei, mas está errado, porque eu preciso te perturbar mais, porque senão você vai para o inferno se você morrer sem Jesus. E aí um dia eu cheguei para ele com uma autoridade do Espírito Santo e falei, Deus falou comigo que eu preciso abrir uma célula aqui. Sabe qual foi a resposta dele para mim? Ele falou, o que você precisa para abrir a célula? Eu falei, que você pague o primeiro lanche da célula hoje. Ele falou, deixa comigo. Abri uma célula lá, no trabalho. Gente, foi uma bênção a célula. Teve até, batizei gente naquela célula. Ganhei gente para Jesus naquela célula. E sabe qual foi o primeiro problema que eu tive na célula?
O rapaz que ficava adorando com o violãozinho, ele não gostava de célula e ele fez de tudo para que a gente acabasse com a célula. Ele fez de tudo. Pastor, por que você está contando isso? Porque, gente, adoração não é só louvor, não. Adoração é cuidar de gente. Adoração é amar gente. Adoração é você ser apaixonado em transformar vidas. Não importa a sua limitação, não importa qual o defeito que você tem, não importa se você tem pouco tempo para isso, não importa. O que importa é que Deus tem um chamado para você e você precisa cumprir esse chamado. Amém, gente? Amém. Vamos lá. Segundo, verdadeiro adorador é aquele que utiliza as armas e estratégias certas em suas batalhas. Verdadeiro adorador é aquele que utiliza as armas e estratégias certas em suas batalhas. Olha o que diz lá o versículo 16. O versículo 16 diz o seguinte. Vamos lá, 16. Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado na coxa direita debaixo da roupa. A Bíblia diz que Eude fez uma arma de 45 centímetros. Em algumas traduções fala em um côvado, né? Em algumas traduções fala em um côvado. Sabe o que é impressionante? É que esse era o tamanho ideal para poder furar, entrar na gordura do rei Eglon, porque a Bíblia diz que era como um bezerro, né? Era um homem muito gordo. Ele fez o tamanho ideal que entrou na barriga. A Bíblia diz que a gordura chega a abraçar a faca, né? E ele estoca o intestino do rei Eglon. Tamanho ideal, 45 centímetros. E a Bíblia diz que por conta desse tamanho os excrementos eles saem da barriga do rei. Gente, olha que detalhe interessante. Como eu disse lá no início, ele coloca na coxa direita porque os seguranças, eles não iam ver. Os seguranças, sempre quando ele passava, o segurança olhava para a perna esquerda para ver se alguém tinha alguma faca, tinha alguma arma, tinha alguma coisa. Quando que os seguranças iam imaginar que a arma dele estava na perna direita? Onde eles iam imaginar? Para se tornar um verdadeiro adorador, você precisa lutar as suas guerras com as armas certas. Sabe o que tem acontecido hoje? Muitos de nós estamos perdendo guerras porque estamos lutando com as armas erradas. Você precisa entender hoje, sair daqui entendendo que para ser um verdadeiro adorador, para ser alguém que cumpre o propósito de Deus, para ser alguém que obedece a Deus, para ser alguém que luta as suas lutas com as armas certas, você precisa parar de lutar com as armas erradas. O que está acontecendo com a gente hoje? O mundo é corrompido. O mundo é depravado. O mundo está totalmente violento. E sabe como é que a gente tem lutado as nossas guerras? A gente tem achado que as nossas guerras se lutam com política. E a gente fica igual bobo aí brigando por causa de política. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deva se posicionar, não. Tem que se posicionar sim. Tem que se posicionar contra essas ideologias do inferno que estão tentando implantar aí na nossa sociedade. Tem que se posicionar. Agora, queridos, a mudança para essa sociedade corrompida não vai vir pela política. Não vai vir. A mudança para essa sociedade corrompida não vai vir através da religião, vai vir através de Cristo Jesus. A religião tem acabado com tudo. Agora, Cristo Jesus é o único que pode transformar essa realidade. A arma certa para uma sociedade corrompida é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Hoje eu fico vendo, tem um monte de gente batendo boca com discurso de ódio dentro da igreja. Eu conheço pessoas que não são evangélicas e falam assim, olha pastor, vou te falar uma coisa, hein? O evangélico perdeu a essência. O evangélico perdeu a essência. Antigamente a pessoa aceitava Jesus, jogava um terno, botava uma Bíblia embaixo do braço, cara, e amava todo mundo, beijava todo mundo, falava com todo mundo. Hoje em dia o crente fica batendo boca de político o tempo todo. Está mais preocupado com a política do que com o próprio Jesus. Está mais preocupado em acordar e ver o que está acontecendo na política do que buscar a Bíblia, do que ler a Bíblia, do que ter tempo de qualidade com Deus, tempo a sós com Deus. E eu vou falar uma coisa para vocês, é uma grande verdade, tá? É uma grande verdade. Muitos de nós estamos lutando contra esse mundo violento, depravado e corrompido com as armas erradas. Com as armas erradas. Eude foi alguém que montou. É importante demais a gente entender a história dele, porque com a arma certa, ele cumpriu a missão dele. Hoje nós estamos tentando cumprir nossa missão com as armas erradas. Gente, se nós não lutarmos essas guerras com as armas certas, nós não vamos vencer esse mundo depravado e corrompido. Eu não estou dizendo que devemos abrir mão de tudo e deixar as ideologias do inferno tomar conta de tudo, não é isso não.
Até porque nós precisamos sim nos posicionar como igreja de Cristo Jesus. Porque nós somos a resposta para essa geração, nós somos a resposta para essa sociedade corrompida. A gente tem que se posicionar. Agora, a gente precisa parar de ficar batendo boca com discurso de ódio. O tempo todo só se fala de política. A mudança para o nosso país não vai vir através da política, vai vir através do seu amor em Cristo Jesus. Vai vir através do seu amor, porque através do seu amor você vai derramar esse amor nas pessoas que precisam. Só assim que a gente vai conseguir mudar essa realidade. O nosso posicionamento ele deve ser regado de muito amor, o amor de Cristo que está em nós. Quais são as armas que Deus tem te dado para você realmente se tornar um verdadeiro adorador e mudar a realidade da vida das pessoas? Quais são essas armas? Tem gente que tem muito dinheiro, mas não ajuda ninguém. Deus tem te dado uma arma poderosa que é o dinheiro. Você pode fazer, ajudar um monte de criança, mudar a realidade de um monte de família, mudar a realidade do seu bairro, mas não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém. Tem gente que tem muita influência, mas as pessoas à sua volta continuam as mesmas pessoas. Rudes, pecadoras, tem muita influência. É alguém que todo mundo conhece, mas não muda a vida de ninguém. É uma arma poderosa que Deus te deu para mudar a realidade de alguém, mas você não muda. Tem gente que tem muito tempo. Pastor, olha só, eu estou muito tranquilo de tempo. Eu estou trabalhando no home office agora. Gente, não pega uma vassoura e varra a igreja. Não pega uma vassoura e varra a casa de uma vizinha que você sabe que é idosa, que precisa de uma ajuda. Vai lá, pinta a casa dela, faz alguma coisa, muda a história de alguém. Deus está te dando armas poderosas para você transformar a vida de alguém, para você mudar a realidade de alguém. Eude foi lá, mesmo com as limitações dele, fez uma faquinha, 45 centímetros. Deus deu estratégia para ele foi lá, mesmo com as limitações dele, foi lá e comprou a missão. Deus está te dando várias armas hoje para você sair daqui equipado para mudar a realidade da vida de alguém. Só que tem gente que fica só preocupada no seu próprio umbigo. E tem acontecido demais. A gente precisa olhar ao nosso redor, gente. Tem um povo que está precisando se libertar. E o juiz que vai libertar esse povo é você. É você, sou eu, somos nós. A Igreja de Cristo, a Igreja Batista Atitude da Zona Sul. Amém, gente? Amém. Terceiro, como ser um verdadeiro adorador? Gente, sumiu tudo aqui agora. Como ser um verdadeiro adorador? Verdadeiro adorador é aquele que se propõe a levar a mensagem de libertação ao povo. O verdadeiro adorador é aquele que se propõe a levar a mensagem de libertação ao povo. Olha o que dizem lá os versículos 28 e 29. Os versículos 28 e 29 dizem o seguinte: sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram. Tomaram posse do lugar de passagem do Jordão, que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, e todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. Eude, depois de lutar e vencer aquele rei, depois de ele cravar a faca no rei e matar o rei, ele chega e foge pelos montes de Efraim. Ele foge de lá de onde ele estava e consegue chegar nos montes de Efraim. E lá ele toca a trombeta e ele clama e chama o povo dele. Fala, vocês precisam estar aqui. Vocês precisam estar aqui. Ele chama o povo para segui-lo. E aí ele encaminhou o povo para o lugar de confronto. O lugar de confronto. Sabe o que aconteceu? Eles derrotaram mais de 10.000 moabitas. Mais de 10.000 moabitas. Ele juntou o povo. E com o povo todo unido, com o povo em unidade, com o povo, todo mundo falando a mesma língua, eles vão lá e detonam os moabitas, cerca de 10.000. E a Bíblia fala um detalhe aqui. Eram 10.000, mas a Bíblia fala que eram homens fortes e vigorosos. Não era garotinho mirradinho, não. Não era garoto mirrado. A Bíblia faz questão de deixar alguns detalhes para a gente entender a proporção da coisa. Que proporção? E aí, homens fortes e vigorosos, mas ninguém escapa deles. Entenda, queridos, que o verdadeiro adorador luta e vence suas batalhas. Deus te usa como instrumento de libertação de pessoas.
Deus ele vai te usar como instrumento de libertação. Quando você é um verdadeiro adorador e está cumprindo o que Deus te chamou para cumprir, Ele te capacita e te dá as estratégias que você precisa para viver o extraordinário dele. Você toma posse disso em nome de Jesus? Amém. Você toma posse de verdade disso? Amém. Se Deus te chamou para uma grande obra, pode ter certeza, Ele vai te capacitar e já vai ser um sucesso, porque Ele é o maior interessado. Gente, a obra de Deus independe da gente. Independe da gente. Se Deus está te chamando para uma obra, para você tem que ser um privilégio ser participante da obra dele. Porque se você fizer uma análise da sua própria vida, você vai saber que você vai entender que você não tem condições nenhuma de fazer isso. Quando eu fui chamado para assumir a igreja lá, gente, pensa numa perna bamba, era minha. Não tinha capacidade nenhuma. Nenhuma. Até porque nos seminários da vida não ensinam o que a gente encontra quando a gente chega numa igreja, né? Não ensina. Você nunca vai saber o que você vai encontrar quando você chegar numa igreja. Vai ter gente olhando de cara feia, vai ter gente mal-humorada, vai ter gente, meu Deus, de tudo quanto é jeito, querendo te passar para trás, porque é gente. É gente. Onde tem gente, tem dificuldade, tem desafios. Mas tem Deus também que muda o coração das pessoas. E você chega num lugar, Deus te encaminha para uma obra, você não sabe o que você vai encontrar. Você não sabe. Porque você precisa entender que Deus está te chamando para você libertar um povo. Não importa o cenário que você vai encontrar, a coisa vai acontecer. Gente, quer ver uma coisa que eu sou apaixonado? Por gente da Umbanda. Eu fui chamado para ganhar esse povo para Jesus. Eu fico indignado quando eu vejo pessoas acendendo vela nas ruas, fazendo despacho. Eu fico louco para sair de onde eu estou, ir lá abraçar essa pessoa e tirar a pessoa do engano e falar, ó, tem uma verdade aqui, que o nome dela é Cristo Jesus. Para de ser enganado. Vamos servir a Deus junto, você vai ver a alegria. Isso aí é mentira. Tem gente que fala, pastor, você é maluco, você tem coragem de fazer isso? Eu tenho, querido. Eu tenho. Já até montei uma célula uma vez no lugar de Umbanda. Terça-feira Umbanda, quinta-feira célula. Quinta-feira célula. Você acha que eu sou mais capacitado para fazer isso? Claro que não. Pastor, você tem curso de batalha espiritual? Nenhum. Pastor, você sabe o nome dos demônios? São pouquinhos. Poucos nomes. Só que eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu acredito que se Deus me chamou para cuidar desse povo, Ele vai me capacitar. Ele vai me capacitar. Se Ele me chamou, eu tenho certeza que esse povo já está liberto, porque é Ele quem vai fazer. Eu sou apenas um instrumento que eu obedeço e vou com muita fé, com muita paixão em ver esse povo sendo liberto da escravidão, do pecado e da mentira de Satanás. Ah, queridos, entenda que o adorador verdadeiramente é aquele que é responsável pela mensagem de libertação de alguém. O adorador é o responsável pela mensagem de libertação de alguém. Se você diz que adora a Deus e não liberta ninguém, está errado. Tem alguma coisa errada na sua vida. Se você é verdadeiramente um adorador, você tem a mensagem, as palavras de vida eterna. E ao compartilhar essa mensagem, ao compartilhar essas palavras de vida eterna, alguém vai ser liberto para a honra e glória de Jesus. Esse é o verdadeiro adorador. Esse é o verdadeiro adorador. Se depender hoje da sua adoração, quantos casamentos aqui serão restaurados? Se depender da sua adoração, quantos casamentos à sua volta serão restaurados? Se depender da sua adoração, quantas pessoas drogadas deixarão hoje as drogas para poder servir a Cristo Jesus? Se depender da sua adoração, quantas pessoas deixarão hoje de se suicidar? Se depender da sua adoração, quantas pessoas de outras religiões vão parar de adorar os outros deuses e se entregarão verdadeiramente ao Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, aquele que a gente serve? Se depender de você, quantas pessoas vão fazer isso? Se depender de você, se depender da sua adoração, quantas famílias viverão novamente em paz? Aqui, a Bíblia diz que por conta de Eude, um verdadeiro adorador, na minha percepção, na minha concepção, o povo viveu 80 anos, paz. Você tem noção do que é viver 80 anos? O povo vinha sofrendo por 18, não estava aguentando mais, clamaram, Deus envia ele, e por conta dele, da adoração dele a Deus, da disponibilidade dele, da paixão dele em servir, o povo vive em paz em 80 anos, por 80 anos. Ah, queridos,
eu quero concluir falando com vocês uma coisa importante. O ano de 2022 já está à porta. 2022 já está à porta. Não deixe, queridos, de pedir ao Senhor para viver coisas novas com Ele. Peça a Deus, nesses últimos 2 meses do ano, para você viver coisas com Ele que você nunca viveu. Que você nunca viveu. Fale, Senhor, eu quero viver algo contigo poderoso nesses 2 meses que faltam. Eu quero entrar em 2022 pegando fogo. Eu quero ser resposta de oração de alguém. Eu quero mudar a vida de alguém. Eu quero ser relevante. Chega de só ir para a igreja quarta e domingo e não mudar nada, nem na minha vida, nem na vida dos outros. Nós não fomos chamados para ficar vivendo só na igreja quarta e domingo, gente. Nós somos a igreja, nós estamos caminhando o tempo todo. Precisamos mudar a realidade das pessoas. Senão não adianta. Não adianta viver isso. Peça a Deus uma paixão incondicional pelos perdidos. Peça a Deus força para que você ajude seu pastor. Seu pastor precisa muito da ajuda de vocês. Muito. Os pastores aqui precisam demais de vocês. Demais. Eles precisam de juízes com humilde aqui. Pessoas apaixonadas, que não vê limitação e vão para cima do diabo. Eles precisam de pessoas como vocês. Precisam. A missão deles é muito grande. Eles precisam do apoio de vocês. Peça a Deus um 2022 diferente na sua caminhada ministerial. Peça a Deus isso. Precisamos pedir, sabe por quê, gente? Pois está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém? Você é um verdadeiro adorador? Amém. Se você não era, em nome de Jesus, a partir de hoje você é. Curve sua cabeça. Pastor, como fazer para me tornar um verdadeiro adorador? Qual o primeiro passo que o Senhor pode dizer para a gente para eu me tornar um verdadeiro adorador? Olha, o primeiro deles é você reconhecer Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. É o primeiro passo. É o primeiro passo de você ter uma aliança com seu Pai. De você dizer para Deus assim, ó, eu tenho uma aliança contigo, Senhor. Eu quero viver o teu sobrenatural. Esse é o primeiro passo. E se alguém aqui ainda não deu esse primeiro passo e decide hoje, eu queria que você fizesse uma oração comigo. Eu queria que você fizesse uma oração comigo, mas no seu coração, não precisa orar em voz alta, não. Eu queria que você orasse assim, Santo Deus, nessa noite eu entendi que para ser um verdadeiro adorador, eu preciso ter uma aliança contigo. Escreve meu nome no livro da vida. Muda a minha história. E que a partir de hoje, eu seja um verdadeiro adorador. Com o meu corpo, com a minha alma, com o meu espírito, com as minhas palavras, com tudo aquilo que é meu. Usa a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria que a igreja permanecesse de cabeça baixa, orando. E eu queria perguntar se alguém que fez essa oração pela primeira vez, se alguém fez essa oração pela primeira vez, dizendo que quer ser um verdadeiro adorador e quer ter uma aliança com Deus. Se alguém fez essa oração pela primeira vez, eu queria que você levantasse sua mão bem alto e abaixasse em seguida, porque eu quero orar por você. Deus abençoe, querido. Pode abaixar a mão. Mais alguém fez essa oração pela primeira vez, dizendo sim para Jesus? Dizendo para o Senhor, eu tenho uma aliança contigo, Senhor. Eu quero ter uma aliança contigo, eu quero que a minha vida seja transformada, eu quero ser uma pessoa relevante, eu quero mudar histórias. Se alguém fez essa oração pela primeira vez, levante sua mão bem alta e abaixe em seguida, porque a nossa equipe quer orar por você. A nossa equipe quer orar com você, quer te envolver, quer pedir que o Espírito Santo esteja com você, te guiando para você viver o sobrenatural. Porque sozinho, com as nossas habilidades, nós não conseguimos, mas através da condução do Espírito nós conseguimos sim. Tudo na sua vida só vai acontecer através do Espírito Santo de Deus. Então, se você fez essa oração comigo pela primeira vez, levante sua mão bem alta e abaixe em seguida. Nós queremos orar por você. Olha, pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus. Só que hoje, pastor, eu tenho sentido meu coração muito fraco. Meu coração não tem queimado pelos perdidos. Eu quero hoje um fogo como aquele que eu sentia no primeiro amor. Se você quer um fogo do Espírito Santo no seu coração para entrar em 2022 vivendo o sobrenatural com o Senhor,
levante sua mão bem alta e abaixo em seguida, porque nós queremos orar por você. Deus abençoe, querido. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Pode baixar a mão, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, querido. Pode baixar a mão. Deus está nesse lugar, gente. Deus está aqui. E hoje Ele quer colocar um fogo no seu coração como você nunca teve antes. Você vai sair daqui apaixonado por pessoas. Você vai sair daqui entendendo que a adoração é cuidar de gente. Nosso chamado é esse. O nosso chamado é para mudar a realidade. Vocês que levantaram a mão, eu queria que vocês ficassem de pé, porque eu quero orar por vocês. Fiquem de pé no seu lugar. Quero pedir para que o Senhor esteja colocando esse fogo no coração de vocês. Vocês possam sair daqui marchando hoje. Marchando como soldados do exército de Cristo Jesus, que é o nosso general. É Ele quem nos comanda. É Ele quem dá as ordens. Nós estamos aqui para poder cumprir suas ordens. Santo Deus, obrigado por essa noite poderosa, Pai. Obrigado porque a Tua mensagem ela é viva e eficaz, ela muda a nossa realidade, ela muda a nossa vida, ela muda a nossa história. Obrigado, Pai, por essa igreja, uma igreja relevante, uma igreja que muda a vida das pessoas. Pai, através da Tua palavra, muitas pessoas entenderam o seu chamado nessa noite, ouviram a Tua voz. E o meu pedido ao Senhor é que o Senhor possa colocar um fogo poderoso nos seus corações. Que eles possam sair daqui entendendo a urgência do Evangelho de Cristo. Que eles possam sair daqui, Pai, marchando rumo aos perdidos para mudar a realidade, para fazer histórias, Pai, assim como Eude fez. Pai, que as limitações não paralisem ninguém aqui, que não existe nessa igreja a palavra zona de conforto. Que todos possam ser movidos pelo Teu Santo Espírito. Que todos possam viver o sobrenatural do Senhor todos os dias, Pai. Use, Pai, esses soldados. Use esses soldados para cumprir uma grande missão, Pai. Continue usando essa igreja, continue usando esses pastores abençoados. Continue nos impulsionando a viver todos os dias, Pai, de acordo com a Tua vontade. Eu os abençoo na autoridade do nome de Jesus e os envio para viver os melhores tempos das suas vidas ministeriais e espirituais, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, queridos.